Moradores da Estância Suíça em Rio Preto estão passando por apuros toda vez que chove no local. Ruas e casas alagadas. E eles estão cobrando da prefeitura a solução do problema que acontece já há muitos anos, não é de agora. A Larissa Lima está na Estância, está ao vivo aqui comigo para participar do nosso Flagrou, está na Record. Lari, boa tarde, seja bem-vinda. Está chovendo por aí, tem previsão de chuva e quando chove a situação piora. Ainda ontem nós mostramos aqui que tinha uma chácara toda alagada. O que você está vendo por aí? Conta pra gente, Lari. Exatamente, essa é a situação por aqui. Nós estamos então, como você disse, no bairro Estância Suíça, aqui em São José do Rio Preto, região norte da cidade. E o cenário é esse que a gente acompanha agora pelas imagens do Gil Barbosa. Essa rua, que é a Rua 2, uma das principais aqui do bairro, está nesta condição. Completamente destruída, a gente vê um pedaço ali de uma tubulação que de fato não aguenta, né, a quantidade de água que tem chovido nos últimos anos aqui nesta região. A gente tem as informações de alguns moradores de que a quantidade de chuva, né, de volume de água não está sendo suportado por essa espécie de tubulação já há muitos anos, o que tem formado essas crateras. Isso daqui é uma rua, mas não é na verdade o que parece. A gente tem um conjunto de moradores aqui com a gente que estão se queixando e que têm sofrido de perto com essa situação. A gente vai conversar primeiro com o Éder, que já há muitos anos acompanha essa situação de perto, né, Éder? Fala pra gente qual que é o principal problema que tem atrapalhado a vida de vocês aqui. Sim, a Estância Suíça aqui é uma área mista, né, onde tem empresas, né, e moradores, e é esse caos que acontece toda a época de chuva. Por quê? A Rua 2 aqui é a única rua do bairro que tem uma tubulação fluvial do SEMAI e dos bairros adjacentes que desce aqui. E o SEMAI, a prefeitura, como colocaram esses tubos aqui já tem vários anos, o tubo não é compatível para a quantidade de água que desce. Chegando nesse ponto aqui da Rua 2, a água emerge aqui, desce por cima do solo e causa todo esse transtorno, né? Aqui, até o pedestre para passar aqui é só por pinguela, tem dificuldade. Então é uma área que está aqui a 1 quilômetro do Shopping Norte, né, no centro de São José do Rio Preto, e é uma coisa que não dá para entender que os órgãos públicos, prefeitura, SEMAI, não pode vir aqui trocar 300 metros de tubo e resolver parcialmente pelo menos o problema para nós aqui. A gente vê, né, Éder, é que até esse ponto, vou pedir para o Gil me acompanhar. O Éder fica aqui que eu daqui a pouco vou voltar e conversar com você mais uma vez. Até este ponto da rua, a gente vê, né, que não está asfaltado, tem essas divergências, essas condições complicadas na questão aqui, né, da mobilidade do bairro, no sentido do asfaltamento, que já não tem também, isso já é um outro problema, mas até aqui a gente vê que a rua ainda está com um nível, né, um pouco mais reto, mas já deste outro ponto, que é onde o Éder apontou a questão desta tubulação que já não é, né, a adequada, a situação piora ainda mais. É isso que o Gil está mostrando para a gente agora. Destruiu aqui completamente, formando-se crateras que é impossível de passar com o veículo. Totalmente impossível. A gente, como tem empresa aqui, eu trabalho com aço carbono, estrutura metálica, né, um material pesado, necessidade de caminhão, na entrega, muque na retirada. Tem a outra empresa ali também que tem em média 50 funcionários, né, também trabalha com transportadora. Tem deficiente físico que mora aqui que necessita de transporte especial, não tem jeito do transporte chegar, que é um cadeirante. E os moradores aqui que sofrem com alagamento nas suas casas, enfim, a coisa aqui está um caos. Desce até então, quantos metros mais você disse, Éder, essa condição? 300 metros. Lembrando, pessoal, que o rio que passa embaixo ali é o Rio Preto, tá? É o rio que passa no centro da cidade. A Estância Suíça é um dos bairros que está localizado dentro da cidade, dentro de Rio Preto, a 1 quilômetro do Shopping Norte. Uma condição complicada, Éder, obrigada pela participação. Vou conversar agora também com o seu Júnior, que está aqui com a gente. O Gil já está voltando para acompanhar com a gente essa situação. A gente tem vídeos de um morador, vou pedir para o pessoal colocar para vocês, da condição que ficou a casa dele ontem com a chuva forte que teve na cidade. E é essa condição. A água ali tomou conta de toda a residência, né, de uma parte grande ali de um volume de água que invadiu, né, a residência desse morador.
Esse morador não está aqui nesse momento, mas o seu Júnior está. E ele falou que a casa dele fica na mesma condição. É isso mesmo, seu Júnior? Sim, fica lá do mesmo jeito. Volta o esgoto para dentro da minha casa, você não sabe nem como fazer. É inexplicável. Molha tudo. Molha tudo. Tudo. Não tem... Não, molhar é uma coisa. Agora, subir esgoto e ficar quase no joelho dentro de casa é outra, né? A chuva de ontem deixou a casa do senhor da mesma forma. O que o senhor fez hoje cedo para tentar arrumar isso tudo? Limpar, passar pano, limpando para tirar. Porque o problema não é... A água desce lá, mas o esgoto volta junto. Então não é só a água da chuva? Não, tem esgoto aqui. Né? Tem uma rede de esgoto que passa aqui e entra dentro da minha casa. Complicado viver desse jeito. Não dá nem para falar nada, né? Nem explicar. A questão que piora também, muito obrigado pela participação, seu Júnior, é que os moradores já tentaram buscar por uma solução. Já buscaram várias vezes uma solução para que esse problema fosse resolvido. Mas qual foi o retorno que vocês tiveram, Éder? Olha, até agora o SEMAI, a prefeitura, eles falam que eles não podem arrumar isso aqui. Mas o que a gente fica indignado, se eles passaram essa tubulação aqui na rua, a responsabilidade tem que ser ou do SEMAI ou da prefeitura. Você entendeu? O problema aqui não é a chuva que cai. O problema é a tubulação que foi posta aqui pela prefeitura, pelo SEMAI, e não é compatível a quantidade de água fluvial que desce aqui. E ela estoura aqui e causa esse caos aqui, ó, deixando as empresas ilhadas, moradores ilhados, enfim, é o caos total. A gente vê, né, Éder, que aqui foi completamente destruído. Aqui antes tinha, né, uma espécie de calçada, tinha algo feito ali de concreto, né, com os tijolos, que a gente vê que está completamente destruído. Sim, os bairros adjacentes em cima, no sentido Nunes ali, quando fizeram essa tubulação aqui, era um bairro. Agora tem 10 bairros despejando a água na mesma tubulação, que não é compatível, e o resultado é isso aí que vocês estão vendo aí, ó. Eles têm que colocar uma tubulação compatível para o volume de água que eles lançaram aqui na rua para descer nessa tubulação que não suporta. Aqui tem, não suporta. Se não trocar a tubulação, não resolve o problema. A gente vê uma indignação que é completamente justificável, né? Todos os moradores que estão aqui reunidos com a gente agora estão de fato com o mesmo propósito, lutar para que uma melhoria aconteça, né? Exatamente. E eu no final da rua aqui, eu tenho um pequeno restaurante que funciona sexta, sábado e domingo. Já 2 finais de semana fechados, porque não tem condições dos clientes chegar até lá. Então já é um prejuízo bastante. E o resto é isso que vocês estão vendo aí. Prejuízo, uma situação que tem trazido prejuízos não só para quem mora, mas para quem tem comércio aqui no local. A gente vai mostrar mais uma vez para vocês que estão em casa, andando com muito cuidado aqui, até porque em alguns pedaços, né, a gente vê que tem várias crateras, muita sujeira, um local que não é asfaltado. Questionei a questão do pagamento, né, de IPTU. Alguns moradores disseram que não pagam, outros afirmaram que já pagam. Então é uma outra questão também de moradores que têm, né, esse pagamento do imposto, mas que infelizmente não estão tendo todo o respaldo. Uma situação que tem de fato revoltado os moradores aqui na Estância Suíça. Eu volto com você. Obrigada, Lari. A gente está aguardando um posicionamento também, porque como o morador contou para a Lari, a gente acabou de ouvir, seria a tubulação que não é compatível com o bairro. Então a gente vai buscar uma resposta aqui para repassar para essa gente toda. Ô Lari, tira uma dúvida minha aqui, pergunta para um dos moradores se é somente lama que está invadindo as casas ou é o esgoto também, para eles explicarem melhor aqui para a gente. Tira essa dúvida aqui que eu tive agora, porque é o esgoto também? Porque se for o esgoto é algo bem pior também. Esgoto também, além da lama. Seu Júnior, volta aqui com a gente rapidinho, meu querido. A Josi teve uma dúvida na questão da chuva que tem invadido as casas. Não é só lama. Não é só lama. Aqui passa uma rede de esgoto que desce lá de cima do Nunes, lá no Caetano, e desce aqui. Ela entope nesse meio de caminho. Quando ela entope lá embaixo, ela volta tudo para cima aqui e entra dentro da minha casa. Então o senhor sofreu com lama, com esgoto, tudo junto. Foi até, não dá nem para falar. A noite inteira trabalhando, limpando, ontem passando a tarde, limpando, e tá lá. E a gente com medo aqui, se começa a chover, volta de novo. E
Esse é o medo de vocês, até porque o clima aqui está favorável para chover mais uma vez, acaba que já fica, né, com medo de que a situação se repita. Sim, o pessoal do SEMAI vem dar uma assistência, uma limpada, mas daqui um pouco entope de novo, né? Deve ter caído aí material daqui do resíduo, de tudo, entra dentro, entope lá e estoura dentro da casa dos outros aqui. Situação complicada. Obrigado, seu Júnior. Só para a gente ter essa informação também, Josi, que o seu Júnior passou agora, eu queria até perguntar para o Éder, que está mais por dentro aqui da situação. Éder, o que a prefeitura faz em relação para ajudar, né? Passam aqueles caminhões para tentar ajudar um pouco na questão daqui da terra para vocês conseguirem circular? O que acontece? Sim, uma vez por ano eles passam a máquina, mas o X da questão aqui, a gente tem a associação de moradores, já foi feito o mapeamento, levantamento de LEPAC, reconhecimento de lote, entregue na Secretaria de Habitação, tudo que a Associação dos Moradores tinha que fazer para regularizar a questão da infraestrutura do bairro aqui foi feito. Agora, depende da Prefeitura querer, você entendeu? E o grande problema nosso aqui é essa tubulação do SEMAI, que não é compatível para a quantidade e o volume de água fluvial que eles jogaram dos bairros adjacentes aqui na nossa rua. Isso aqui tem que ser trocado. Se não trocar essa tubulação aqui, não resolve o problema. O problema hoje para vocês, né, Éder, nem é tanto a questão do asfalto, vocês já se acostumaram a viver assim, mas a tubulação tem preocupado. Exatamente, porque as empresas que tem aqui, como a minha, de outros amigos aí, ficou ilhado, não tem como trabalhar. Funcionários não estão vindo no serviço e por aí vai tomando a dimensão da coisa. Exatamente. Por falta de 300 metros de uma tubulação adequada ao nível fluvial de água aí. Exatamente, é isso, né, Josi? A gente viu até, inclusive, motociclistas que passaram por aqui falando de pneus que foram destruídos por conta dessa situação, carros que se quebram, e aí é um conjunto de prejuízos, né, Josi? Fora também a qualidade de vida, a qualidade das pessoas que vêm trabalhar aqui, que é muito complicado. Tudo isso acaba prejudicando no sentido de não terem, então, o local adequado para conseguir transitar, o que piora ainda mais com relação a esse clima chuvoso que nós temos enfrentado aqui na nossa região nos últimos dias. Se a chuva voltar a cair, Josi, como é que isso daqui vai ficar? É isso que os moradores querem saber.